dramaturgo brasileiro Chico de Assis, uma pessoa de extrema importância para a dramaturgia nacional, autor de inúmeras peças de teatro, de novelas, diretor também de teatro, uma pessoa de enorme relevância para a cultura brasileira, que infelizmente nos deixou no ano de 2015. E esse bate-papo nosso hoje é parte de um projeto da Companhia Alcamorana de Pesquisas Teatrais, que é um núcleo artístico da Cooperativa Paulista de Teatro de São Paulo, e que está fazendo uma montagem, está trabalhando numa montagem de uma grande peça do Chico de Assis, a Missa Leiga, e também está fazendo, com o auxílio de diferentes grupos de teatro, parceiros também da cidade de São Paulo, leituras encenadas. Agora, por conta da pandemia, essas leituras encenadas foram, digamos, gravadas em vídeo, de diversas obras do Chico. Uma grande quantidade de peças do Chico, algumas delas inéditas, que agora, como parte desse projeto, poderão ser conhecidas do grande público, acompanhadas, estudadas. Acho que essa é uma iniciativa muito importante, muito interessante, que a Companhia Alcamorana, o diretor Márcio Boar, tem tido a iniciativa de fazer. E, como parte desse projeto, a gente também pensou em fazer algumas discussões, né, sobre diferentes aspectos do trabalho, da obra, né, do Chico de Assis, das ideias dele, né, e a gente pensou em organizar 3 bate-papos, né, como parte desse esforço, né, e esse aqui nosso hoje é o bate-papo inaugural, né, sobre alguns aspectos, né, da dramaturgia e das ideias teatrais do Chico de Assis, né. Então, a gente está aqui com a professora Maria Silvia Betti, ela é professora do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, e ela tem um estudo longo sobre dramaturgia brasileira e norte-americana, e, por diversos motivos, ela, ao longo das pesquisas, dos trabalhos dela, ela topou com a obra do Chico, topou com o Chico de Assis, né? Em diferentes momentos, né? Teve, digamos, um contato profícuo com o Chico de Assis, e por isso a gente convidou a professora Maria Silvia para dividir um pouquinho das ideias, né, digamos, daquilo que ela pôde perceber, né, em relação ao trabalho, ao pensamento do Chico de Assis ao longo desse processo, né. A professora Maria Silvia fez uma pesquisa muito, digamos, aprofundada, né, muito importante sobre o trabalho de um grande parceiro do Chico de Assis, né, que foi o Oduvaldo Viana, filho, chamado filho, né, embora não tivesse o nome Oduvaldo Viana Filho, porque o pai dele, o Oduvaldo Viana, pai, era dramaturgo também, então, corriqueiramente a gente fala do Oduvaldo Viana Filho, ou Vianinha, né, que foi um grande parceiro do Chico, né, tanto no Teatro de Arena de São Paulo, quanto depois numa iniciativa, né, numa montagem em que eles trabalharam juntos no Rio de Janeiro, de uma peça chamada A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, e que eles trabalharam muito empenhadamente juntos, né, nesse período no Rio de Janeiro, na Faculdade de Arquitetura, né, do Rio, e desse trabalho começou a juntar muita gente, muitos jovens, né, muitos militantes políticos, né, muita gente interessada em fazer um trabalho diferente na cultura brasileira, e disso surgiu o Centro Popular de Cultura. Os chamados CPCs tiveram esse embrião. O Chico de Assis foi uma das figuras chaves aí desse processo, né? Então,
esse trabalho da professora Maria Silvia com o Vianinha acabou, digamos assim, também de alguma maneira aproximando, né, o Chico de Assis da perspectiva de trabalho dela. Esse foi mais um motivo pelo qual ela conheceu o Chico e trocou muitas ideias com ele, né? Eu queria pedir para a professora Maria Silvia, agradeço primeiro, né, a participação dela, né, essa generosidade que ela teve de participar desse bate-papo, e queria pedir para a professora iniciar, né, sua fala sobre o Chico, contar um pouquinho, inclusive, da perspectiva que ele tinha em relação à dramaturgia, né? Quer dizer, inclusive em relação a textos dramatúrgicos, né? Quando a gente pensa em teatro militante, né, teatro de esquerda, que o Chico de Assis foi um grande expoente no Brasil, a gente às vezes esquece do texto, né, do texto e do estudo da dramaturgia de outros autores também, né? Então, queria pedir para a Maria Silvia falar um pouquinho sobre isso. Eduardo, a Maria Lúcia Capuani também está aqui, eu vou colocá-la na sala. Ah, perfeito. Olá, todo mundo. Tudo bem? Olá, Maria Lúcia. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Bom. Bom te ver. Obrigado pela participação também, Lúcia Capuani, também uma pessoa que teve a oportunidade de trabalhar com o Chico de Assis, de conhecer profundamente seu trabalho, né? Fez uma pesquisa também muito importante sobre a chamada trilogia de cordel do Chico, né? E por isso a gente achou que seria muito legal trazer a Lúcia Capuani também para participar dessa conversa. E, Obrigada. claro, a gente agradece imensamente a generosidade dela de participar aqui com a gente. Alô. Então, se a senhora puder começar, professora Maria Silvia, aí a gente depois discute um pouquinho, passa a bola para a Lúcia e continua conversando. Obrigado, professora. Tá bem. Obrigada, Eduardo. Agradeço o convite. Fico muito contente de estar aqui participando ao lado da Maria Lúcia Capuani. Eu me sinto dispensada de estar aqui, porque acho que o trabalho da Maria Lúcia é uma grande, importantíssima fonte para o estudo das ideias do Chico e, inclusive, para além da trilogia de cordel que ela estudou na dissertação de mestrado. E, então, eu gostaria de dizer que eu acho extremamente desafiador para mim estar aqui, porque ela fala como uma pesquisadora, pessoa que trabalhou muito de perto com o Chico, e eu falo com uma pessoa que teve contato com o Chico em diferentes momentos, por diferentes motivos, e o que eu posso dizer, eu vou tentar relatar um pouco, é que o Chico foi uma figura surpreendente em todos os sentidos. Tudo o que o Chico comentou e observou nas conversas que eu tive com ele, me fez constatar o quanto ele esteve presente em momentos cruciais de transformação da relação entre teatro, sociedade e cultura. Isso aconteceu, o meu primeiro contato com o Chico, eu estava começando o mestrado sobre o Oduvaldo Viana Filho, e fui conversar com ele, e eu o ouvi relatando, enfim, a experiência dele de entrada no Arena e depois de desligamento do Arena para dirigir a peça que o Viana tinha acabado de escrever em 1960, A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar. O Chico tem um percurso bastante surpreendente, porque ele entra no Arena provindo da televisão, né? Ele estava fazendo TV, e aí ele acaba entrando como ator, a convite, né, para uma peça que o Boal havia trazido dos Estados Unidos, uma peça chamada, na tradução em português, A Mulher do Outro, e em inglês, They Knew What They Wanted, do Sidney Howard. Peça que remetia ao repertório
com o qual o Boal tinha tido contato nos Estados Unidos pelas mãos do John Gassner, né? O Chico fez um importante papel dentro dessa montagem e depois ficou participando do Arena, inclusive dos seminários de dramaturgia. Uma coisa extremamente importante que o Chico relata a respeito do seminário de dramaturgia, e isso está registrado no trabalho da Maria Lúcia, inclusive na entrevista que a Maria Lúcia fez com o Chico, foi o fato de que o Chico sempre teve críticas a determinadas concepções que estavam correntes naquele momento, e ele nunca se deixou tolher por elas, né? Naquele momento, na época dos seminários, ele tentou aproximar o Jorge Andrade do Seminário de Dramaturgia do Arena, e isso acabou não dando certo, né? Porque o Jorge levou um esboço de uma peça que foi duramente criticada, o Jorge foi muito fustigado, etc., e essa peça acabou meio que determinando o fim do contato entre o Jorge Andrade e os seminários, e o Chico ficou bastante preocupado com essa ocorrência. O Chico relatou em mais de uma vez em debates, por exemplo, sobre o trabalho dramatúrgico do Oduvaldo Viana Filho, né? Por exemplo, em 1984, houve um debate, Vianinha 10 anos, no Centro Cultural São Paulo. Nessa ocasião foi lançado, inclusive, o livro do Fernando Peixoto, Vianinha, Teatro, Televisão, Política, tinha sido lançado um pouco antes, e o Chico relatou que quando ele teve contato com a peça do Boal, Revolução na América do Sul, ele ficou cheio de ideias e ficou bastante instigado com Revolução. E na ida do Arena de São Paulo para o Rio de Janeiro, com a finalidade de apresentar as peças da temporada do Arena de São Paulo lá no Rio de Janeiro, como? O black tie, né? Isso, eles não usam black tie, as peças que haviam Chapetuba, né? Quando eles foram para essa temporada, ele, Chico, Viana e Miguel Borges, que era um rapaz jornalista do Maranhão, que tinha bastante contato com eles, tinham combinado de escrever a 6 mãos uma peça sobre as questões da luta de classes, do processo de acumulação da mais-valia, e o Viana, ele 2 dias depois chegou com a peça pronta, e quando o Chico viu que a peça tinha sido escrita, ele falou, então eu vou, me dá que eu vou dirigir. Ele tinha contatos com um grupo chamado Teatro Jovem, que ensaiava na Faculdade de Arquitetura, perto ali na Praia Vermelha, prédio da Uni, e o Chico começou a ensaiar, e ele acabou precisando de mais pessoas, e essas pessoas a mais que ele precisou, ele foi tomando ao Arena. Então, ele foi pouco a pouco levando do Arena para esses ensaios da peça Mais Valia Vai Acabar Seu Edgar, aqueles que ele precisava. Inclusive, num certo ponto, ele levou o próprio Viana, né? Que depois que se desincumbiu do seu contrato com a Arena, se juntou aos outros. E esses ensaios abertos na Faculdade de Arquitetura e as apresentações eram assistidas por muita gente, e havia muitos debates muito acalorados no final, e com isso, quando, depois de vários meses, a temporada se encerrou, procurou-se dar uma continuidade a esse projeto, e isso foi o que o Eduardo relatou no início da transmissão. Quer dizer, isso foi o germe de criação do Centro Popular de Cultura,
que, de alguma maneira, já nascia informalmente ligado à UNE, embora não houvesse enfim, uma formalização desse contato. Esse foi um detalhe que o Chico criticou na época, porque ele não gostava da aproximação do Centro Popular de Cultura com estudantes apenas. Ele achava que era essencial que a conexão com a classe trabalhadora, com o proletariado, com o campesinato fossem feitas, né? Então, isso eu acho extremamente importante, porque então o Chico não vai ficar acompanhando esse Centro Popular de Cultura, que em 62 se tornaria oficialmente da UNE, mas ele vai fazer outras coisas de extraordinária importância. Uma delas é ter ido para Santo André, onde ele faz um Centro Popular de Cultura com operários, né, com sindicalistas, e depois para a Bahia, em Salvador, onde ele vai fazer também trabalhos de Centro Popular de Cultura com aí uma configuração um pouco mais heterogênea, estudantes, não estudantes. Ele, Chico, fala na entrevista para Maria Lúcia, inclusive, gente da igreja, imagino, igreja católica, né? Mas ele também menciona evangélicos, né? E ele vai, nesse contexto da Bahia, ele vai dirigir uma peça que é o Mutirão em Novo Sol, né? E isso vai ser muito importante. Consta que, inclusive, Glauber Rocha teria tido contato com essa encenação. Isso foi antes de Terra em Transe. Quer dizer, a gente vê aí algumas interfaces que podem fazer reconhecer em Terra em Transe determinadas coisas do trabalho que o Chico tinha desenvolvido. Uma coisa que eu acho extremamente importante também, já que o tema é a atualidade do trabalho do Chico de Assis, é que quando ele escreve o Ripió Lacraia, uma das peças das quais a Maria Lúcia tão bem tratou no seu trabalho, Chico, vai ter contato muito próximo com o trabalho do Paulo Freire. E ele diz que ele considerava uma das mais importantes manifestações, quer dizer, nós estamos no ano do centenário, né, do Paulo Freire. Eu acho que essa é um fator a mais de atualidade do trabalho do Chico. Depois, nos anos já da ditadura, né, o Chico vai ser alvo de ações da censura, restrições da censura, e inclusive ele havia escrito um auto chamado Auto do Burrinho de Belém, que era uma peça infantil e de cunho religioso. E essa peça foi proibida, né? E, na ocasião, o Chico tinha contato com uma determinada pessoa, um funcionário do departamento de censura, que lhe era muito próximo, e ele perguntou, e ele, investigando, ficou sabendo que havia uma determinação prévia de que toda e qualquer peça dele, Chico, do Boal e do Plínio Marcos fossem sumariamente censuradas. Isso porque não se justificava que uma peça, um Auto do Burrinho de Belém, fosse banida, proibida sumariamente da forma como havia sido, né? Outra coisa importantíssima nesse período dos anos da ditadura foi o contato do Chico com Adhemar Guerra. Adhemar Guerra foi uma figura de
extraordinária importância, isso eu posso dizer também do meu lado de dramaturgia dos Estados Unidos. É impressionante a lucidez artística e política do Adhemar Guerra em fazer coisas que não estavam na ordem do dia, nem eram a voga do momento, e o Chico vai ter um estreito contato com o trabalho do Adhemar Guerra, inclusive escrevendo, e eu nem vou entrar em detalhes, porque depois, lá na frente, participará o Oswaldo Mendes, né, que provavelmente vai falar a esse respeito, mas que é a Missa Leiga, né? E que teria sido a quitação de um débito que o Chico tinha, literalmente, né, débito, que o Adhemar não quis que o Chico pagasse de nenhuma outra forma que não com o seu trabalho artístico, né? O Chico tem uma importância extraordinária também como formador, né? Ele pensou sempre no sentido formativo, mas essa cabeça formativa do Chico, ao contrário, ou numa outra direção em relação à do Boal, não era normativa, ele abria para reflexões conceituais e para olhares diferentes daqueles que estavam previamente instaurados, né? Então, o Chico diz que quando ele cria o seminário, o SENDA, né, o Seminário de Dramaturgia, a partir do espetáculo do Fauzi Arap, do Tarô Rosa dos Ventos, né, ele teria sido mobilizado por uma espécie de autocrítica do seminário lá de trás da arena, no final dos anos 50, né, 58, 60. E isso eu acho extremamente significativo, porque teria sido muito fácil para ele ter se acomodado ou se aclimatado àquele, enfim, aquele contexto em que as disputas e os embates eram muito desafiadores, muito pesados, né? Como o Jorge Andrade pôde sentir na carne, né? O Chico dizia que esse seminário teve muitos filhotes, né? E eu acho que esses filhotes estão tanto na seara da comédia, né, como também da própria relação das pessoas com o gênero dramaturgia, né? O Chico, na sua obra publicada, nos 2 volumes, né, publicados pela Imprensa Oficial do Estado, ele mostra o percurso dele por diferentes formas, né? Desde o cordel, e aí ele fala uma coisa muito importante, também me baseio, eu falei, toda a minha fonte vem do trabalho da entrevista da Maria Lúcia. O Chico sempre falou que ele não se via, ele não havia seguido os passos do Suassuna, que a perspectiva dele era muito diferente, né? Mas, de qualquer maneira, cultura popular era extremamente importante, teatro épico era extremamente importante, e eu acho incrível como o Chico teve um olhar para o Brecht diferente do de todos os seus contemporâneos, porque ele dizia uma coisa sobre o Brecht que ele repete no trabalho, na entrevista que concedeu a Maria Lúcia, que era que o Brecht teria tido a ambição de se tornar um grande clássico, né? Mais do que de ser um autor compreensível pela classe trabalhadora, né? E ele menciona a esse respeito, quer dizer, é uma coisa impressionante isso, o motivo pelo qual o Brecht se desliga do trabalho com o Piscator,
Eu posso dizer que eu tenho um orientando que pesquisa o trabalho do Piscator nos Estados Unidos, e isso que o Chico fala é extremamente revelador, extremamente, quer dizer, foi uma antena de percepção crítica que ele teve a partir enfim, da sua própria maturidade como artista e como pensador crítico, né? Ainda nos 2 volumes da publicação da obra do Chico, a gente tem melodramas, a gente tem comédia musical. O Chico apreciava, amava intensamente os gêneros que faziam uso épico da música, né? E, nesse sentido, o uso que ele faz da música é sempre um uso brechtiano, mas um brechtiano para a ativação da configuração narrativa e crítica, né? Com relação à dramaturgia dos Estados Unidos, quer dizer, vejam que curioso, o Chico entra no Arena para estrear como ator em 1957, fazendo They Knew What They Wanted, A Mulher do Outro, do Sidney Howard, e mais para frente ele vai ter contatos esporádicos com a dramaturgia dos Estados Unidos, e 2 coisas são absolutamente dignas de nota. Uma é que, quando ele falava a respeito de estrutura da sua própria dramaturgia, ele dizia que escrever com 4 personagens era muita coisa. Escrever com 3 personagens era bom, mas escrever com 2 personagens era algo que o colocaria um pouco que no desafio, palavras dele, de ser tão bom como o Edward Albee. E isso dito por alguém que veio do teatro político do CPC, absolutamente digno de nota, né? Enfim. Em 2013, portanto, 2 anos antes do que veio a ser o falecimento do Chico, o Grupo Tapa ganhou um edital Miriam Muniz, de ocupação do Teatro de Arena, e lá foram apresentadas as peças em um ato do Tennessee Williams. Foram lançadas 2 antologias, uma 27 Carros de Algodão e Outras Peças em um Ato, e a outra Mr. Paradise e Outras Peças em um Ato. Todas as peças dessas 2 antologias foram lidas dramaticamente, não encenadas, mas passaram por leituras dramáticas no Arena. E naquela ocasião eu consegui mobilizar o Chico. Quer dizer, conseguir não foi nem um pouco difícil, mas, enfim, ele inclusive morava muito perto de mim. E a Maria Teresa Vargas, e eles foram, assistiram e participaram dos debates, e eu me lembro de coisas incríveis que o Chico comentou, não só lá chegando nos debates, mas também no percurso de táxi, no antes, no depois, etc. E é incrível o interesse do Chico pela dramaturgia do Tennessee. Ele, na época, me disse também para Maria Teresa Vargas, que inclusive foi testemunha de toda essa passagem do Chico pelo Arena, que o Boal queria muito que as peças do Tennessee Williams fossem lidas e discutidas dentro do seminário de dramaturgia. E principalmente um bonde chamado Desejo, que naquela época havia, inclusive, recém sido traduzido para o português, né? E a propósito das peças em um ato, o Chico fez longas observações de análise
que mostram o quanto ele olhava para a dramaturgia como um campo de absoluta importância para quem acha que o teatro deve ter algum papel diante do seu próprio tempo, né? E muitas vezes isso foi questionado com relação ao meu trabalho por outras pessoas, quase como se houvesse uma linha intransponível, né? Teatro dos Estados Unidos para lá, teatro politizado e politizante é outra coisa. E o Chico fez comentários não só sobre a dramaturgia e sobre a interpretação, como ele, para minha grande surpresa, ele escreveu um pequeno texto por iniciativa própria, chamado Tennessee e Chekhov, e me mandou em PDF. Não chega a 6 páginas, tem 5 páginas e meia. E é um encontro entre os dois dramaturgos, no que a rubrica diz que é uma esquina dos tempos, e eles estão bebendo vodka um e uísque o outro, e estão falando sobre bebida e sobre as respectivas peças. O Chico me mandou isso por arquivo de computador. Eu não tenho nenhuma assinatura, nenhuma legitimação da autoria dele, mas eu tenho o registro dele. E eu achei incrível, porque isso não saiu em lugar nenhum, ninguém comentou, ninguém falou, ninguém tomou conhecimento, e eu acho que eu faço questão de dizer isso aqui, porque isso mostra um pouco o tipo de relação do Chico com o teatro, e posso dizer que a presença dele nos debates naquele momento no Arena foram extraordinariamente significativos. O Arena estava lotado, não havia espaço nem dentro da cabine de som. Então, eu acho que tudo isso diz da atualidade do trabalho do Chico de Assis, que é o tema dessa conversa. Então é isso, muito obrigada. Nossa. Obrigado, professora Maria Silvia, muito obrigado pela exposição, por dividir essas ideias com a gente. Acho que a gente ainda vai ter oportunidade ainda hoje de conversar um pouquinho sobre alguns dos assuntos que a senhora trouxe, né? Mas antes eu só queria apresentar a Lúcia Capuani, que eu acabei não apresentando no começo, né? Ela também, a gente agradece a generosidade dela estar aqui com a gente, né? Uma pessoa que fez um estudo importante, né, sobre o Chico de Assis, uma atriz, diretora de teatro, pesquisadora, né, professora de teatro, e fez um estudo sobre a chamada trilogia de cordel, né, do Chico, e gostaria então de passar a palavra para ela contar um pouquinho dessa pesquisa, né, dessa experiência que ela teve com o Chico aí ao longo desses anos. Obrigado. Obrigada. Bom, primeiro eu queria dizer que, Maria Silvia, não sou isso tudo. Eu não sou isso tudo. Muito obrigada, mas eu não sou isso tudo. Eu estudei só a trilogia e assisti alguns momentos, alguns tempos, eu assisti o seminário com o Chico. Eu fui assistente dele numa leitura que ele fez, que ele dirigiu da Azul Story do Albi, e nunca aprendi tanto sobre o Albi, e era uma leitura. E assim, o Chico era uma pessoa multifacetada, quer dizer, nós estamos falando das peças dele no teatro, e olha tudo que tem. Mas ele trabalhou anos em gravadoras, ele fez muitas das pessoas da MPB de qualidade, ele ajudou, formou,
fez gravar, sabe? Muitos. Ele trabalhou em rádio. Então, assim, cinema. Ele era uma coisa muito rica, né? Obsessivo e muito rica. Agora, das coisas que eu também fui pegar a minha entrevista para ver as coisas, e tem uma coisa que eu queria falar, que ela já citou, mas assim, como é que ele pôs o Paulo Freire no Ripió Lacraia? Olha a cabeça, olha o jeito do Chico. Ele estava trabalhando no Serviço Nacional de Teatro. Espera aí que eu vou pegar direitinho. E aí, com o Roberto Freire. E o Roberto Freire apareceu com uma fita, um cassete naquela época, gravados, acho que era cassete ou fita de rolo, sei lá, com a gravação do método todo do Paulo Freire. Acho que até pelo Paulo Freire. E aí o Chico e era para transcrever. E tinha um funcionário que ia fazer a transcrição, mas o Chico ficou junto, porque ele queria aprender. E aí ele aprendeu a fundo aquilo, ele achou aquilo uma das coisas mais importantes. Quando a gente quer uma coisa, ele não é uma das coisas mais importantes que para o Brasil, né, para as pessoas. E aí ele viu que no método, ele conheceu o método profundamente, viu que a pessoa aprendia a ler em 40 horas. Então, o que ele pensou? Eu vou fazer, passou um tempo, tal, ele está escrevendo o Ripió Lacraia, que é a segunda da trilogia. Ele falou, sabe, no começo, o Ripió Lacraia durava 5 horas. Porque ele pôs, além de toda a história, ele pôs um pedaço de coisa. Ele falou assim, eu vou pôr uma peça e as pessoas vão assistir a peça de uma maneira mais resumida, elas vão conseguir aprender alguma coisa de leitura. E fez isso. Por quê? Porque o Ripió Lacraia era para apresentar no campo, e uma vez só. Ia ser uma grande festa, uma grande coisa, por isso 5 horas. Depois, para poder montar nas cidades e tal, ele cortou, ele tirou, ficou com 2 horas e tanto. Assim mesmo, é uma peça longa. E ele perdeu os cortes. Ele não e aí devia estar toda essa coisa do como é que olha aí, ó? Porque dentro dela o Ripió usava o método Paulo Freire, era o Roberto Freire mesmo, do Serviço Nacional de Teatro, é isso aí. Então, olha como o Chico estava o tempo todo em processo, e assim, sempre muito, como é que eu posso falar? Curioso é pouco, mas é sempre muito atrás de coisas que dinamizassem, que ajudassem as pessoas como um todo. E muito preocupado sempre com os pobres, com os trabalhadores, com os camponeses, sempre. Então, assim, isso são pessoas que não existem mais, né, no nosso país. Tomara que venham a existir outras, mas não existem mais. E a trilogia, assim, por exemplo, o Chico tem toda essa coisa do Brecht, que a Maria Silvia falou, mas ele se inspirava no Brecht também. Então, por exemplo, o Testamento do Cangaceiro, ele se inspirou na Alma Boa de Setsuan do Brecht. Não tem nada que você possa localizar lá, a não ser a ideia maior da pessoa que quer fazer sempre o bem e se dá mal, que tem que aprender a lidar com as coisas nesse sistema. Depois ele vai para o Ripió, que é uma coisa vamos dizer que é o cordel que está mais próximo da literatura fantástica, né, da América Latina. É uma coisa maravilhosa. Aquilo é uma epopeia, uma coisa... Eu nunca vi uma montagem do Ripió Lacraia, porque tem muita gente, é longa, é uma produção difícil, mas merecia uma grande montagem, porque é um épico maravilhoso. E ele fala assim, o Ripió, para mim, é um personagem que eu tentei fazer como o tio Lespiegel, o personagem do Ibsen, do Peer Gynt. Ele vai pegar. E como essas coisas todas. Mas, bom, o Peer Gynt não, o personagem tio Lespiegel é outro.
dentro do Perguinte. Ele fala que o Coni, no prefácio do livro dele, fala que o Ripió é uma cunaíma. Mas ele fala que não é uma cunaíma. Não é, tem nada a ver. Depois tinha uma coisa assim, né? Isso eu tinha que perguntar na pesquisa, né? Porque todas as personagens femininas da trilogia são muito boazinhas, sabe? Ou é mau caráter, engana, ou é muito boazinha, muito. E ele reafirmou na entrevista, ele fala assim: é isso mesmo. Para mim, no Ripió, a mulher perfeita é a Rosa, é a mulher perfeita. No Xandu, a mulher é vítima, em homenagem à minha mãe, ele diz. E no Testamento do Cangaceiro, é a que engana ele, a prostituta que engana ele. Então, era assim, uma coisa assim, sem muita. Todas as coisas com muita criatividade, mas esse assunto, não. Mais ou menos não. Acho que hoje em dia, se o Chico tivesse entre nós, ele já estaria escrevendo sobre uma mulher negra maravilhosa e tal. E tem outras peças que ele fez, musicais, que é em cima de personagem feminino e tudo. Mas eu estou falando da trilogia. Agora, tem uma coisa assim, ele diz que o Xandu, a última peça, ele escreveu em 65, em cima da ditadura, em cima dos presos políticos. Ele estava satirizando, criticando essa coisa de botar os intelectuais para dentro da cadeia e deixar o país sem as pessoas pensantes. Então, ele fez o Xandu. E ele falou assim, ele já tinha. Então, ele fala assim: o que eu quero dizer é o seguinte: é que a primeira história o personagem, o cangaceiro, é um personagem jovem. Aí passam os anos que o Testamento ele escreveu antes do Senda, um pouco antes do Senda do Arena, do primeiro Senda. Aí tem o Senda, tal, ele depois acaba, ele escreve depois, ele vai escrever o Ripió e depois o Xandu. Xandu em 65. Então, o Testamento é lá de 58, por aí. E ele diz assim... Aí ele fala assim: o primeiro Testamento, o cangaceiro, o personagem, é um jovem. No Ripió, fica uma idade indeterminada, porque o Ripió aparece em vários lugares, a hora que precisa, de vários jeitos, é uma coisa fora. E o Xandu, que ele está falando do intelectual preso, censurado e tudo, é um homem maduro, um homem numa idade média, pelo menos. E ele confirmou, falou assim, foi uma evolução que eu fui pensando, passando por isso. E, lógico, na hora que ele está lá no campo, na Bahia e tudo, é que ele, com os camponeses, ele ajudou muito, né, na luta campesina, aí ele cria o Ripió, que é uma coisa totalmente do imaginário, né, maravilhoso brasileiro. Mas só que tem uma coisa, ele fala para mim que quando ele estava no CPC em Salvador, ele se juntou com muita gente e ele fez um trabalho de cordel com o Capinã e com o Tom Zé. Então já sabe, aí já vai, aí chega do Ripió, né? E porque esse cordel do Chico tem uma coisa da coisa portuguesa, né? Da farsa e tal, tem a coisa do humor e tudo, tem a coisa do cordel como estrutura mesmo, guiando, e tem a visão crítica brechtiana, mesmo que a dele, mas a visão crítica do Brecht. E não é que é estudado, sabe, colocado estudadamente. Não, as coisas vão surgindo conforme ele está criando. Então, vai indo e vem, só que tem uma coerência absurda, nada sai dessa coerência. É espontâneo no criar, mas é pensado antes, é refletido antes. Então, é tudo muito bem redondo, bem acabado. É muito bom fazer os personagens do Chico
como atriz, ator, os personagens de cordel é uma delícia de fazer, é muito gostoso, é muito bom. E sei lá, o que mais que eu posso falar? O que eu fico com pena, sabe, é que o Chico é uma coisa para ser estudada assim por várias pessoas, por vários tempos. Tem que pegar o que ele fez na música, é uma coisa super importante. Tem que pegar o que ele fez como diretor. O Chico tinha uma mão de direção muito interessante quando ele estava estimulado. O autor, claro, a coisa que pesa é o dramaturgo, o autor. Mas ele podia descrever, ele escrevia. Tem um texto dele que ele escreveu para o Lima Duarte fazer, que é de uma página sobre o ator, o que é o ator, que é uma joia, é uma joia. Tem o dele e tem o do Plínio Marcos, os dois são uma joia. Então tem isso, tem cartas, tem poemas, sabe? É muito rico, é muito, muito rico. Então, assim, eu fiz um humilde mestrado das 3 peças, e ainda por cima, eu acho que eu podia ter ido mais, se eu tivesse tido mais paz, mais tempo, mas minha vida embolou no último ano, foi muito difícil, e problemas familiares particulares, e aí eu fiz como eu pude, mas é uma coisa que tem que ser continuada, que tem que ser feita. Eu acho que já tem outras pessoas que fizeram mestrados e tal, mas ele precisava de um grupo de pesquisa mesmo, Chico. Eu acho que ele segura uma coisa dessa. E, assim, muito obrigada por vocês me chamarem, e muito legal, eu vou assistir os outros todos que tem, porque é muito legal vocês fazerem esse como é que fala? Essa provocação, né? Para a gente pensar no Chico e falar e fazer e agir sobre coisas dele. E isso tudo eu estou falando da trilogia. Depois disso vem a Missa Leiga. Essa peça foi uma loucura. Ela foi encenada em Portugal, foi encenada aqui. Não foi a censura, nem a polícia que censurou a peça, foi a igreja que ficou enchendo a paciência, sabe? O trabalho do Bogos é uma coisa inesquecível, o trabalho das pessoas, o Ademar. Então, assim, essa junção Ademar, Chico e Magda Gidali, né? Foi uma coisa que durou bastante tempo e que deu muitos frutos no teatro, na TV, em tudo quanto era lugar. Então, assim, eu acho... Muito obrigada, não sei se eu contribuí, se escreveu alguma coisa, mas isso precisava continuar, isso precisava ter um grupo sério mesmo, dessa usina, que o Chico era uma usina de força criativa e de tudo isso. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Lúcia, pela generosidade, né, de dividir um pouco do seu trabalho com a gente. Agora, eu só também cometi a indelicadeza de não apresentar o Márcio Boaro, que é o diretor da companhia, e está aqui participando com a gente do bate-papo também. Eu queria pedir para ele falar um pouquinho do projeto, né, que tem como Missa Leiga, digamos assim, a principal, né, a montagem de Missa Leiga é o principal aspecto do projeto, além da leitura encenada de uma série de peças, né, do Chico. Fala um pouquinho sobre o projeto antes da gente conversar mais um pouco, Márcio, por favor. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a Maria Silvia e a Lucinha, que, assim, participei junto com a Lucinha um tempo do seminário, não sei se ela se lembra do Senda. Lembro. Que eu fiquei no Senda uns 15 anos. Hã? Eu fiquei menos. Eu fiquei bastante. Bom, nós conhecemos o Chico e o Oca Morano enquanto nós estávamos apresentando o Missa Leiga, imagina, o Elmer Heiss. A ligação dele com o teatro americano é longa, Maria Silvia. Ele amou ver o Elmer Heiss, queria discutir, queria falar sobre o autor, e aí nós começamos a ficar muito próximos dele, e entramos no Senda, eu
e a Mônica entramos no Senda e começamos a ter um contato longo com ele. E eu passei a ser muito amigo dele durante bastante tempo. Então, nós conversávamos de teatro diariamente durante bastante tempo. E desse contexto, eu queria, na época, montar uma boa de Setsuan, e aí o Chico falou assim, não, em vez de montar uma boa de Setsuan, monta Maria Malas Artes, que eu escrevi, eu terminei em 66, e nós não conseguimos apresentar, porque ela foi censurada. E aí eu estudei o texto e eu ia dirigir, e aí o Chico queria que eu fizesse o Faraó, porque o nome da peça é o nome é gigante, As Aventuras e Desventuras de Maria Malas Artes durante a construção da Grande Pirâmide. E aí o Chico falou assim, não, eu queria que você fizesse o Faraó. Eu falei, Chico, não dá para eu fazer o Faraó e dirigir ao mesmo tempo. Aí o Chico falou assim, bem Chico de Assis, vamos fazer o seguinte, eu te dirijo, você de Faraó, e você dirige o elenco. Eu falei, Chico, isso não existe. Quem vai fazer esse negócio? Aí o Chico falou, não, mas eu falei, então, Chico, faz o seguinte, você dirige, eu faço assistência para você. Isso a gente estava na ocupação nós ficamos 1 ano de ocupação do Arena, junto com a Companhia do Feijão. Acho que você lembra disso, Lucinha? Não sei se você lembra. Lembro, foi lá que eu conheci vocês. Isso, a gente estava... E aí o Chico dirigiu, né? E a Mônica fez a Maria, eu fiz o Faraó, e nós tivemos uma montagem que era sem dinheiro do fomento, sem produção, então não deu para dar a grandeza que tinha o texto, assim... O texto, apesar de ser direção do próprio Chico e da gente, a gente fez o possível. Mas agora, eu revi o texto há pouco tempo, e eu vi a grandeza dele, e inclusive eu passei o texto de volta para Iná Camargo ler, e depois nós discutimos. Ela falou assim, seria um texto que não tivesse sido censurado nos anos 60, teria marcado época. Porque, assim, depois da trilogia, que é brilhante, ele se aprofundou no épico, fazendo uma peça maravilhosa, porque assim, ele não mostra o Egito, ele mostra o Egito real, ele mostra uma versão carnavalesca do Egito, como o Egito das escolas de samba, praticamente, sabe aquela coisa assim, né? E aí ele tinha ido assistir, ele tinha com CPC, viajado o Brasil inteiro, e ele ficou um tempo em Brasília durante a construção de Brasília. E aí ele viu aquela obra faraônica e ele falou, vou escrever uma peça que trata sobre essa folia que está das construtoras e sobre a história do Brasil, mas ele conseguiu um texto brilhante. Eu acho assim, eu quero voltar a montar Maria Malas Artes, que eu acho um texto maravilhoso, né? Eu, assim, gosto bastante, né? E agora, esses dias, nas próximas semanas, a gente, assim, bom, com o falecimento do Chico, até o falecimento dele, nós éramos muito próximos, né? Com o falecimento dele, me deu vontade de fazer um projeto do Fomento sobre ele. Então, nós fizemos outras coisas que já estava previsto, e aí nós tentamos, durante 3 edições, passar o projeto dele, cada vez ampliando mais, e aí nós estamos fazendo o projeto que prevê 21 leituras de textos do Chico, que já estão gravadas, a gente vai colocar domingo, né, no nosso canal, com as 21 peças, não são todas, mas são 11 feitas pelo Oca Morana e 10 por grupos convidados. O Oswaldinho Mendes está aí assistindo a gente. Grande Oswaldinho. E depois disso, então são essas 21 peças, tem esse ciclo agora de debates,
tem o lançamento de um livro escrito pelo Isaías Almada, que acompanhou o Senda por mais de 20 anos, sobre o método do Chico de dramaturgia. Assim, as especificidades do Chico, como ele via a dramaturgia. Então, o Isaías, assim, dos anos que eu fiquei lá, eu ficava impressionado que ele anotava tudo, era assim, muito detalhista. E o Isaías é um professor antigo. Perdão, o Isaías Edson. Isaías Edson, né? Eu falei Almada. O Almada vai estar participando na eu confundi um com o outro, é o Isaías Edson. O Isaías Sidney. Né? Peço desculpas para o Isaías. E ele vai participar com a gente esses dias. E aí o Isaías é muito detalhista e terá o livro. Então temos o livro, temos 21 peças, temos agora esses colóquios que estamos tendo, e depois nós vamos ensaiar Missa Leiga. Missa Leiga, depois da montagem original, que o Oswaldo, que está assistindo, participou, só teve, que eu saiba, uma encenação que foram com os alunos do Célia Helena. Eu assisti ao lado do Chico, assisti do lado dele. E eu gostei da montagem, só que o Chico ficou um pouco contrariado, porque eles optaram por trocar as músicas. E as músicas originais tinham uma ligação muito grande com o texto, né? Assim, a ligação era simbiótica. Então, que eu saiba, desde a versão original, nunca mais foi montado com a trilha sonora original. Então, eu consegui um disco da época para conseguir... novinho, assim, no plástico, nunca tinha sido usado. Até ele está com o Oswaldinho. E aí tem o disco original, com a gravação original, e aí nós vamos, a partir das músicas originais, tentando até os arranjos o mais possíveis, mais parecido possível, encenar a peça e, se possível, estrear na Igreja da Consolação, que é onde o Chico queria. Estamos em negociação com o padre. Né? Fora isso, vai ficar em cartaz em teatros distritais Você gostou? Estamos conversando com o padre, mas é verdade. Mas a gente tem que conversar muito. Mas talvez role. Vale, claro. Edu, basicamente era isso. Perfeito, obrigado, Márcio. Claro, gostaria também que você participasse, claro, se você quiser e puder, mas gostaria agora de bater um papo rapidamente, né, para a gente não se alongar muito, né, com as duas professoras, Maria Silvia e Lúcia, né, considerando um pouquinho do que a gente conversou, né, eu achei interessante o que a Lúcia propôs, né, que, olha, é uma obra tão rica do Chico que ela merecia realmente um estudo aprofundado, um grupo de estudo que tivesse, né, discutindo sua obra, né, fazendo as devidas pesquisas, né. E a professora Maria Silvia, né, acompanha muito na universidade, né, e sabe muito das dificuldades que há hoje para você conseguir, de fato, né, fazer a pesquisa como se deve, né? Quer dizer, os desafios são imensos, cada vez maiores, né? Considerando as condições atuais, não só desse governo, claro que jogou no lixo, né, com o que havia, o que sobrou de estrutura educacional no país, esse governo jogou no lixo, mas as dificuldades que já vinham, né, há muito tempo, que impedem ou criam tantos obstáculos ao devido estudo de uma obra como a do Chico, né? Então, eu queria que a Maria Silvia e você, Lúcia, se possível, comentassem um pouquinho, né, um pouco dessa situação, né? Vocês que são professoras, tal, quer dizer, como levar a obra do Chico para jovens que estão em formação, que vão ser atores, que vão ser professores de português, né? E que tem que conhecer essa obra rica, como levar isso adiante, né? Quer dizer, eu acho que um cara como o Chico, que era um intelectual riquíssimo e era um homem da prática, né? Quando a gente conversava com o Chico, você sentia, ele queria falar do concreto, né?
Então, acho que essa é uma homenagem que a gente pode fazer para ele agora, né? Como levar concretamente a obra do Chico para jovens que estão em formação, né? O que vocês acham? Eu peço para a professora Maria Silvia começar, por favor, se possível. Está sem som. Está sem som, Maria Silvia. Está sem som. Agora, e não é que... Tá. Aqui está tudo bem. Agora tá apagado o teu som. Agora está aberto. Não está vindo, está aberto, não tá ouvindo. E certo. Aqui na mesa está aberto, estou olhando aqui, está certo. É aí algum cabinho. Acho que é mau contato, professora. Uma hora deu para ouvir. Não. Só queria falar que a Silvia de Assis, filha do Chico, está presente. Acabei de dar um oi para ela aqui na salinha. Perfeito. Oi, Silvia. Gente, só uma coisinha. Enquanto a Maria Silvia tenta resolver, só faltava uma questão. Eu esqueci de falar que nós temos mais duas coisas. Vai ter um pequeno documentário sobre o Chico de Assis, que nós estamos juntando todo o material e fazendo edição, e vão ter 5 painéis sobre a obra do Chico de Assis, grandes painéis, que serão pintados nas 5 região norte, sul, leste, oeste e na região central. Então, assim, são 21 leituras, a montagem da peça, esses 4 colóquios, 5 painéis, o livro e um documentário. O projeto é grande. Então, assim, tentamos o Mas ele merece. Merece. Desculpa, Maria Silvia. E agora? Agora sim. Agora sim. Bom, então, eu acho que quando o Eduardo falou o Chico partia sempre do concreto, eu acho que é o que a gente tem que fazer, porque se a gente ficar esperando que exista uma proposta institucionalmente sintonizada com a perspectiva de, etc., isso nunca vai acontecer, né? Inclusive porque, bom, eu trabalho numa faculdade de letras e são poucos os cursos e as áreas em que o assunto dramaturgia faz parte do percurso de formação dos estudantes. Em artes cênicas, eu acho que é ainda pior, no sentido de mais restritivo, porque predominam outras perspectivas que não as do texto dramatúrgico e aí por N outras razões. Então, eu acho que a gente não deve esperar que as perspectivas sejam convidativas e promissoras. Eu acho que a gente deve fazer, né? E eu acho que o trabalho nós temos uma grande vantagem, que é o fato de a obra do Chico estar publicada, né? Está disponível em PDF ou em via impressa, e eu acho que, além de tudo, a gente tem tantas pessoas agora reunidas, né, de diferentes áreas, então acho que agora é o momento e o material está aí. Essa é a minha interpretação. Tá certo. Eu também acho bom. O difícil é que a gente tem que puxar. Eu acho que esse projeto deles já dá uma boa puxada para ir adiante, para a gente não parar. Eu queria só falar uma coisinha que eu esqueci de falar lá na primeira fala, pensando em hoje em dia, né? Uma das falas, vamos dizer, porque o bom do Senda é que a gente, além de estar lendo teatro, as pessoas escrevendo, o Chico falando, mostrando as coisas de estrutura, aguçando o ouvido da gente para a dramaturgia, tinha horas que tinha temas, tinha ideias, coisas que apareciam, que ele fazia verdadeiros monólogos, ele dava uma aula. E o Chico falando do fascismo era uma coisa que ele conhecia profundamente. Ele falava não só em termos teóricos, mas ele falava na prática, quer dizer isso, mais isso, mais isso. Nossa, era assustador.
E hoje em dia nós estamos vivendo isso, né, de uma certa forma. Então, assim, isso não pode deixar, não pode se esquecer, sabe? Que ele tinha. O Chico não fazia uma coisa da esquerda, não sei o que, ele era crítico de tudo. Mas o fascismo, que eu acho que ele deve ter vivido na juventude dele, deve ter sentido o que foi, ele nasceu em 33. Então, assim, isso daí ele conhecia muito, ele sabia muito os perigos, o que era, e mostrava toda a incoerência, todo o absurdo que era. Mal sabia a gente que ia ter que passar por isso, viver isso agora. Mas só mais um pouco a gente vai se livrar disso daí. Então, eu acho isso, a gente tinha que ver os canais, claro, né, com outro governo, pelo menos também do Estado, que melhore, mas que a gente faça um grupo mesmo, sabe? Porque organizar uma pesquisa dessa é um negócio muito complicado. E você tem que ter várias pessoas de várias áreas para poder levantar tudo isso. Mas que ele merece e que ia ser bom para todo mundo. E outra coisa, você perguntou como é que faz para os jovens conhecer. Eu tenho uma experiência, eu fui do projeto Adhemar Guerra lá do início. Começou em 97, o primeiro formato em homenagem ao Adhemar Guerra, que ele fazia isso. O Adhemar Guerra ia excursionar com peças de sucesso, e ele, enquanto a peça estava em cartaz, naquele tempo as peças ficavam em cartaz mais tempo, ele se correspondia com todos os grupos da cidade onde ele estava, ou ao redor e tal. Ele tinha um arquivo, tipo Mário de Andrade, tinha um arquivo gigantesco de grupos de teatro. E, por causa disso, ele foi o cara que fez isso em Santo André, no começo, lá nos comecinhos do Santo André, e por isso a Anali Alvarez, que era mocinha naquele tempo e recebeu a orientação da Adhemar Guerra, quando ela estava na secretaria, ela criou o projeto. E aí eu lembro que eu fiz numa cidadezinha, que eu não consigo lembrar o nome, uma cidadezinha muito pequenininha, perto de Franca, e o rapaz, tal, não sei o quê, eles faziam uns quadros, uns esquetes meio estranhos. Eu fui indo, porque a gente ficava um ano trabalhando com eles, né? Então, eu fui indo, e no fim eu levei peças, eles escolheram o Xandu e fizeram o Xandu. E dessa montagem era singela, ingênua, mas eles entenderam tudo que o texto estava querendo dizer. Eu tenho uma memória de uma coisa muito linda. Tinha um garoto, mocinho, que era boia fria. E ele fazia no grupo, ele fez o cabo no Xandu, que é um personagem todo assim. Mas ele fazia com honestidade. Um dia ele chegou para mim e falou assim: eu estou, tá aqui o papel, eu tenho tudo decor, tudo, eu sei tudo, agora eu vou fazer tudo. Sabe o que eu faço? Eu vou lá na boia fria, mas quando é na hora do trabalho que eu tenho almoço para parar, eu sento embaixo da árvore, na sombra, e estudo o texto todo. Isso é uma coisa tão... Sabe? Isso é o Chico de Assis. Isso que ele conseguia com as pessoas. Esse menino se transformou, ele virou uma outra coisa depois da peça. Então, eu acho que é assim, sabe? É a gente indo onde as pessoas estão e mostrando e fazendo eles viverem. Em qualquer classe social. Mas, principalmente, as pessoas que não têm acesso. Então, isso é que... Olha as coisas que o Chico me deu, todas essas experiências. É isso. Gente, olha, eu acho que está lançada, então, a ideia aqui, oficialmente, de se criar esse grupo, né? Um grupo aí de interessados na obra do Chico e que chame cada vez mais interessados também. Quem sabe a gente não anima aí os jovens, né, que estão entrando aí nos cursos de teatro, né? E de letras e tal, para a gente conhecer mais a obra do Chico, né? Acho que está lançada essa grande ideia aqui, que a gente precisa cada vez mais desse tipo de coisa, né? Muito bom, muito bom. Maravilha. Eu acho que todos que vão participar até o fim desse evento aqui também vão se interessar. Você vai ver.
Só uma coisa, eu acabei não falando que os 5 painéis serão do Tony de Agostinho, que seguiu o Chico também durante muitos anos. Né? Os 5 painéis vão ser pintados por ele, e uma coisa que a gente improvisa há bastante tempo, mas ninguém acho que se sentiu apto a seguir. O Isaías Sidney, que eu falei errado o nome aquela hora, peço desculpas a ele, o Tony e outras pessoas, a gente fala em voltar com Senda, mas é que ninguém quis sentar na cadeira do Chico, mesmo quem trabalhou com ele. Mesmo. Não, é que assim, por mais que a gente tenha trabalhado com ele muito tempo, é difícil, né? Não dá para. A gente faz bastante. Tipo, eu fui assistente de direção dele, ele me dirigiu como ator, ele assim, assistia as peças que eu escrevi e dirigi, discutíamos muito sobre. Eu discutia as peças dele, mas mesmo não dá, né, para querer chegar ali. Só uma coisa que eu acho que pouquíssima gente sabe, eu queria que até se a Maria Silvia me falasse se ela já ouviu, vou até jogar ela aqui no grande. O Chico me falava que ele, o Vianinha e o Guarnieri sentavam para discutir, estudar Brecht com o Rogério Jacobi. Você já ouviu isso? O Chico me disse isso algumas vezes, mas nunca li isso em nenhum lugar. Falou para mim também. Falou para mim. Também é. Ele, o Chico, o Chico, o Vianinha e o Guarnieri. Isso, sentavam os 3 junto com o Rogério Jacobi para estudar Brecht. Jacobi, durante o período do Teatro Paulista do Estudante. Mas o Ruggiero, até onde eu sei, ele sai de São Paulo antes da entrada do Guarnieri, Viana, Vera Gertel no Arena. Né? E o Chico, até onde eu sei, ele só entraria no Arena em 57. Então, eu imagino que deva ser um contato posterior com o Ruggiero, talvez na época do CPC de Porto Alegre. Pode ser, eu nunca perguntei a época, mas eu tenho certeza que era ele, o Vianinho e o Guarnieri. Deve ser na época do CPC de Porto Alegre, porque certamente não foi na época do Teatro Paulista do Estudante. Mas eles tinham bastante contato com Porto Alegre, eu sei que tinha. E eu acho que talvez o Rogério ainda vinha para São Paulo, porque a Lúcia também lembra, ele falava isso. Ele falava, inclusive... Ele gostava muito do Rogério. Ele amava o Rogério. Inclusive, ele falava que os 3 conversavam. Ele falava, eu não sei o quanto que é brincadeira, porque o Chico era brincalhão. Ele falava assim: nós 3 íamos escondidos do Boal, porque o Boal era ciumento. E ria. Isso mesmo. Ele falava assim mesmo. Bom, a Silvia está aqui presente. Quem sou eu para falar? A Silvia, filha dele, está ali. Ela deve saber. O Oswaldinho comentou: linda história, Lucinha. Também acho lindíssima. Outra coisa que eu ia falar é que... Peraí, tinha uma coisa que ele... esqueci. Agora esqueci. Daqui a pouco eu volto. Mas a gente tem que fazer esse grupo aí. Tem que começar para ver se daqui uns 5 anos a gente consegue fazer alguma coisa. Porque senão vai ficar esquecido. Não pode. Olha, fora a nossa montagem, vai ter uma montagem de Xandu. E vai ter mais uma montagem que está com o Zé Renato. Vão ser mais 2 montagens que vai ter do Chico esse ano. Esse ano vai ter 3 peças do Chico em cartaz. Maravilha, até que enfim, né? Se der para a Mônica escrever aqui nos comentários quais são as outras, mas eu sei que Maria Malazares, que Missa Leiga com a gente, o Xandu e mais uma. E eu planejo fazer uma outra montagem de Maria Malazares, mais da forma com que merece, com mais que a gente fez nós fizemos como pudemos na época, mas eu acho que merecia mais estofo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Tem uma outra peça dele, que são 2 personagens, que é muito interessante, que eu fiz com a Silvia, ele dirigiu. E, no fim, a gente acabou não fazendo porque não tinha dinheiro. Que é o Davi e Golias, que é uma delícia. Nós gravamos leitura.
Nós gravamos uma leitura muito boa. E Maria Silva, ele adorava a máquina de somar do Elmer Heiss. Adorava o Elmer Heiss, ficava discutindo comigo. Depois que ele assistiu a montagem, ele assistiu umas 2, 3 vezes. E depois pediu o texto e gostava bastante. Eu encontrei com ele uma das vezes que eu fui assistir, encontrei com ele assistindo. Gente, ele adorava e discutia. E ele falou que por pouco não conheceu, né? Porque o Elmer esteve nos anos 50, né? No final dos anos 50 ele estava no Brasil, né? Um tempo na casa do Adolfo Bloch. Ele veio ao Brasil. Ele falou que pena que não conheceu. Quando eu comecei o mestrado, a Silvia me disponibilizou muito material dele. E no meio das coisas eu achei um conto que chamava A Talagada, que é uma obra-prima. É um operário que sai da obra às 5 horas da tarde, esfregando a mão e vai no boteco para dar um gole. E a primeira talagada é de uma poesia, é de uma força. Eu não consigo ler sem chorar. É uma coisa maravilhosa. Entre outras, né? Tinha conto, tinha tudo. As novelas que ele escreveu, tudo isso. Tem que pensar em tudo isso. É um trabalho de fôlego, de 5, 6 anos, pelo menos. Com bastante... Aí o Senda, deixa eu te dar só uma ideia. Talvez vocês usem, não sei. Mas o Senda, porque o problema do Senda é assim, cadê o Chico, né? Então, se fizesse num outro formato, que trouxesse dramaturgos convidados, 2 ou 2 de uma vez, 3, sabe, num período, para continuar o exercício da dramaturgia. Isso eu acho legal. Isso eu acho possível. Pelo menos a gente está dizendo, como o Chico não tem. Então, vamos fazer num outro formato. Talvez seja legal. Só uma coisa, são 3 peças do Chico esse ano. Então, Maria Malazarte, Xandu Quaresma e Ripió Lacraia. As 3 vão ser montadas esse ano. Ripió Lacraia? Que maravilha! Sim. Tomara que tenha uma produção legal. Porque eu acho que é com Zé Renato também. O Xandu é com Zé Renato. Nós, com Fomento, são as 3 montagens. Quer dizer, Chico 2022 vai estar na moda. Que bom. Vai trazer um país melhor para a gente. Pessoal, esses dias, então, estão todos convidados, quem está assistindo, vocês também que participaram, né, dessa conversa, né, estão todos convidados. Amanhã vai ter, novamente às 7 horas, né, um bate-papo sobre o trabalho do Chico. Aí o foco vai ser, sobretudo, o seminário de dramaturgia, né, então vão participar o Isaías Edson Sidney, que acompanhou durante muito tempo, né, o seminário do Chico, e anotou, né, com muito cuidado sempre tudo aquilo que o Chico transmitia, né, e dessas notas todas conseguiu-se chegar, digamos assim, a uma consolidação, né, uma espécie de síntese um pouco, né, do que foi aquele seminário, né. E aí, como parte desse projeto, esse trabalho do Isaías está sendo publicado, né? Ele vai falar um pouquinho disso amanhã, junto com o próprio Márcio Boaro, diretor, que está aqui presente, e o Tony D'Agostinho, que também participou durante muito tempo do seminário, né? Os 3 vão falar um pouquinho disso amanhã. E na segunda-feira, alguns dos antigos colegas, pessoas que trabalharam com o Chico, né, que acompanharam o Chico, cruzaram com o Chico aí em diferentes trabalhos, né? Então, o Silvio Zilber, o ator Silvio Zilber, o Oswaldo Mendes está aqui assistindo hoje também com a gente, crítico, ator, pensador de teatro, e o Isaías Almada. Os 3 vão estar participando desse bate-papo na segunda-feira, também às 19 horas, um pouquinho sobre o trabalho deles, a experiência deles com o Chico, né? Com isso a gente consegue montar um pouquinho, né? Remontar um pouquinho do pensamento, do trabalho do Chico, né? Discutir um pouquinho daquilo que ele produziu. A gente sabe que é um volume enorme, só de dramaturgia, né? A gente até se surpreende, né, com a quantidade de peças, né, que acabaram sendo lançadas depois, né? Mas é muita coisa que ele fez, que ele escreveu, né? Mas ele também escreveu novela, ele trabalhou em música, como a Lúcia falou, né?
A gente está tentando remontar um pouquinho aí dessa experiência do Chico. Então, amanhã e segunda, também às 19 horas, a gente continua esses papos. Gostaria de agradecer... Link? É o mesmo link? Mesmo link, né, Márcio? Sim, no Facebook vai ser a mesma coisa, e eu vou passar também outros links que vai ter, mas esse vai estar presente. Tá, não, esse que você está é para participar, Lúcia. Se você entrar no Facebook, tem página. É verdade. Esse link... Se você quiser participar, pode participar todo dia, mas esse é para poder falar. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a generosidade de todos que participaram desse debate, professora Maria Silvia Betti, professora Lúcia Capuani, Márcio Boaro, e convidar todos, então, a continuarem acompanhando essas conversas desse seminário sobre a obra do Chico de Assis, amanhã, segunda-feira, às 19 horas, também na página da Alcamorana no Facebook. Obrigado a todos e todas, e boa noite. Boa noite. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.